Pessoal, Zona 10 hoje inicia sua trajetória de entrevistas com autoridades políticas da região, personalidades. Vamos fazer aqui um giro pela região da Zona da Mata, pelo estado de Alagoas, conversando, interagindo, debatendo, apresentando ideias e conhecendo mais aqui um pouco sobre cada região. Hoje nós vamos iniciar essa série de entrevistas com o prefeito da capital da Zona da Mata, assim podemos chamar, União dos Palmares, que cedia esse lugar que estamos aqui, que é o berço da liberdade, terra de Zumbi dos Palmares. Ele que já foi secretário de Educação, ele que já foi vice-prefeito e agora prefeito pelo terceiro mandato, Areskide Freitas, o Kio, prefeito de União dos Palmares. Prefeito, para começar a nossa entrevista, eu queria já de cara lhe perguntar, esse local que estamos aqui inseridos, a Serra da Barriga, o que é que ele representa para você? O que é que ele traz para você? Primeiro, quero agradecer o espaço de estar aqui com vocês. É um projeto novo, Zona 10, a gente fica feliz em ter mais esse espaço de comunicação aqui no estado de Alagoas. Nós estamos aqui, Léo, no berço da liberdade. Esse espaço aqui, que inicialmente caracteriza-se como um ponto turístico, na verdade é um espaço sagrado. Aqui viveram dezenas, centenas de negros e negras e índios e chefiados, digamos assim, pelo Zumbi, primeiro pelo Gangazumba, lutaram pela liberdade do seu povo. Então a gente tem muito orgulho em saber que em União dos Palmares a gente tem um espaço que, além de ser um ponto turístico, um ponto de referência, é acima de tudo uma igreja para aqueles que defendem a liberdade do povo. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui. Toda vez que eu venho para a Serra da Barriga eu tenho esse sentimento de que aqui viveram e moraram milhares de pessoas e depois grande parte delas morreram buscando a liberdade, buscando um sentimento que todos nós buscamos em nossa vida. Por isso que desde a primeira vez que eu fui prefeito de União, na verdade desde quando eu fui secretário, já vice-prefeito daqui, que eu venho buscando valorizar esse local. Seja na época em parceria com o Instituto Magna Mater, que foi quem fez toda essa estrutura aqui que a gente está vendo hoje, ou seja com a Fundação Palmares, com quem a gente obteve sempre uma boa relação e abriu espaço para que os nossos estudantes, para que a população palmarina aqui viesse, aqui visitasse, aqui conhecesse a história e principalmente valorizasse essa história. E agora, nesse último governo que eu participei como prefeito, a gente conseguiu com o governo do estado, com o governador Renan Filho, essa estrada, que essa estrada na verdade é a redenção turística dessa região e principalmente do nosso município. Nós tínhamos grandes dificuldades, principalmente no inverno, de trazer as pessoas para cá, porque a estrada não permitia. São quase 9 quilômetros de estrada de terra, ou eram quase 9 quilômetros de estrada de terra, que nos atrapalhava muito no período chuvoso. E agora não, o acesso está todo asfaltado, uma qualidade excepcional. A gente vê que a parte antropológica foi preservada, e a gente tem o prazer de vir para cá em pouco tempo e mostrar não só para a União, que já conhece, mas para o mundo todo. Esse espaço que é um espaço que eleva a nossa alma. Prefeito, e a pavimentação desse acesso, que é uma obra histórica há muito tempo esperada, mas só veio recentemente na sua gestão anterior, assim como o Hospital Regional da Mata, que foi outra obra visionária que veio na sua gestão, e outras obras. Na sua opinião, o que é que faltou antes e o que é que teve agora de fundamental para que essas obras pudessem se concretizar e sair do papel? Serra da Barriga é um local histórico, patrimônio mundial, mas ainda demorou muito tempo para finalmente esse acesso ficar pronto e a gente receber, né, esses milhares de turistas. O que é que você fez de fundamental para isso ser viabilizado? Foi articulação política, manejo enquanto gestor, boa capacidade de diálogo? Como é que você avalia que foi essa concretização da vinda da pavimentação? Na verdade, Léo, é um mix de tudo isso. Eu sempre fui muito favorável e admirador da história do Zumbi dos Palmares e da Serra da Barriga, e sempre lutei por isso. Tanto é que quando eu fui secretário de Educação lá atrás, a gente conseguiu criar na nossa educação e colocar na grade a matéria Cultura Palmarina, que nessa matéria se fala principalmente da história do Zumbi dos Palmares.
E a partir daí nós colocamos também como atividades da educação as viagens da Serra da Barriga por parte dos nossos estudantes para que eles conhecessem um pouco aqui dessa história. Mas não bastava só que fosse o prefeito, um admirador e principalmente cuidador dessa história. Era preciso que chegasse também um governador que pensasse da mesma forma. Eu fui prefeito com outros governadores e não consegui o que consegui com o governador Renan Filho. Na época do Ronaldo Lessa, ainda assim, foi ele que viabilizou que a Magna Mater trouxesse para cá esse parque. Mas depois passaram outros governadores até chegar no Renan, que foi onde a gente conseguiu definitivamente a estrada, que foi a cereja do bolo. Então, não só foi eu, na verdade é um complexo de situações que fez com que a gente chegasse hoje na situação que a gente está. Você falou muito aí do governador Renan Filho. Hoje a gente registrou que o Hospital Regional da Zona da Mata, que foi uma obra vinda também da sua gestão, em parceria com o governo do estado, já totaliza só em 2021 mais de 100 mil exames realizados na região. É uma obra histórica, um marco na saúde pública. A gente sabe que, claro, né, prefeito, o SUS ele é debilitado por natureza no Brasil. Muita coisa precisa ser ajustada, mas ainda assim, em comparação com o que era antes, a gente já percebe que houve uma diferença grande não só para a União, mas para a região. Como é que você avalia, primeiro, a vinda desse hospital para cá, na sua gestão, e segundo, os principais desafios que você enfrentou aqui na saúde pública de União, que a gente também percebe que passou por uma mudança, assim como foi a vinda do hospital regional. Antes a gente não via veículos da saúde na rua, hoje a gente vê. Hoje a gente vê novas unidades de saúde. Qual é a avaliação que o senhor, enquanto gestor, faz de saúde pública, não só em União, mas na região aqui da Zona da Mata, pós a sua gestão? Léo, como gestor, a gente tem que valorizar todos os setores da prefeitura, todos os setores da gestão, seja a parte turística, a parte cultural, a parte da educação, a parte da assistência social, mas tem uma parte que ela é muito sensível. Qualquer outra dessas atividades, dessas outras secretarias que eu citei a você, a gente vai ter um retorno a médio e longo prazo. Na saúde, não. Na saúde, se você acerta ou se você erra, o resultado é a curto prazo. É hoje, né? Porque você está mexendo com a vida das pessoas e com a saúde das pessoas. Por isso que nessa última gestão eu me concentrei para que a gente conseguisse pelo menos diminuir ao máximo o sofrimento das pessoas com relação à questão da saúde pública. Você fazendo uma saúde pública bem feita já não faz ela contento, porque, como você falou, o SUS não é aquilo que a gente deseja que seja. Mas era preciso que ela fosse melhor do que o que estava. O primeiro ponto naquele período foi comprar as ambulâncias. Você imagina que nós temos um município que tem 70 mil pessoas e que só tinha uma ambulância, quando eu assumi em 2017. Uma ambulância para dar conta da cidade inteira. Da região inteira, da região inteira. Uma ambulância quebrada, uma dublô velho que vivia quebrando. Nem tinha, na verdade. E hoje eu não sei nem quantas ambulâncias mais a gente tem. Mas o trabalho inicial foi esse. Foi um trabalho emergencial. Depois ir buscar o sonho da região inteira, porque essa história de ter um hospital regional em União vem de muitos anos, não é de agora. Vem da década de 80, 80 e poucos, que as pessoas já vislumbram trazer um hospital bom para cá. Porque a região tem alguns hospitais, mas são hospitais pequenos, hospitais municipais. Até o São Vicente, que nos atende e nos atendeu tão bem até hoje, era mais caracterizado como um hospital de União, não era um hospital da região, apesar de atender a região inteira. Mas aí pronto, eu fui também buscar isso, atrás do governador, e quando eu percebi que ele estava com essa vontade de fazer hospitais no estado, aí eu fui lá e propus a ele fazer o hospital regional. Ele me pediu o terreno, nós compramos aquele terreno, foi comprado pela Prefeitura de União, e doamos ao governo do estado para que o hospital fosse concretizado. E graças a Deus, apesar da negatividade de muitos na época, que não acreditavam que esse hospital fosse acontecer. Vai acontecer. Isso, e o hospital está aí atendendo. Espero que continue dessa forma durante a vida inteira, porque a gente sabe que, mesmo com toda a dificuldade, mas a situação hoje de saúde no município e na região é muito melhor do que estava antes. Hoje a gente tem profissionais aqui na porta de casa, as pessoas quando adoecem ficam aqui perto dos seus familiares, atendido por pessoas muitas vezes conhecidas, com um atendimento de qualidade, e isso me deixou muito satisfeito, me deixa muito feliz em saber
que eu tenho um pedacinho dessa história aí também. Falando em saúde pública hoje é o assunto mundial, principalmente com a pandemia do novo coronavírus. É inevitável a gente não falar dessa pandemia, prefeito. O que me faz lembrar também que você foi o prefeito que assumiu a cidade no momento da pandemia, no momento exato da crise, e também tinha sido prefeito na sua gestão anterior, que também lidou com outra situação muito complicada, outro período muito conturbado na cidade, que foi o período da enchente. Outro período socioeconômico que devastou muitas famílias, que devastou a economia de União. Foi um período difícil também, que foi o período da usina Lajinha, que se desligou praticamente da cidade, e você estava lá como prefeito que encarou tudo isso. Você já pensou, eu sou o prefeito que foi sorteado, fui escolhido por Deus para estar lá naqueles momentos ruins. Não sei se ele gosta demais de mim ou se ele não gosta de mim, né? Porque parece que a gente foi escolhido, né? Não, vai ter cheia, bota o quilo. Vai ter pandemia, bota o quilo. A Lajinha vai falir, bota o quilo. Mas Deus só dá o fardo a quem pode carregar, né? Ele não dá um fardo a quem não pode com esse fardo. E graças a Deus eu nasci com essa característica de enfrentar, de lutar, de ir atrás, de resolver. E a gente, graças a Deus, resolveu. Resolvemos, claro, dentro daquilo que foi possível na época da enchente, tanto é que União é a única cidade do estado, talvez do país, que tenha conseguido construir 5.000 casas depois de uma enchente, e a gente conseguiu isso naquela época, até com o presidente Lula, e agora na pandemia você está vendo aí o quanto e como nós estamos tratando esse combate ao Covid-19 desde o comecinho, desde o início da pandemia até hoje, quando a gente está tratando aí a aplicação das vacinas contra o Covid-19 numa excelência tão grande que nós já estamos atingindo a faixa dos 25 anos, quando a maioria das cidades do país ainda está na faixa dos 30 e poucos anos. Pois é, e falando na vacinação, você destacou bem, a União já caminha aí para a faixa etária dos 25 anos, e o Brasil também, apesar de lento, a gente espera mais doses de vacinas por parte do governo federal, para que essa vacinação avance de forma massiva. A União dos Palmares vem avançando, mas a gente ainda percebe, não só aqui, mas geral, que há uma parte da população que tem uma certa resistência. Tanto é que, por exemplo, a União, acho que a gente tem uma estimativa de 600 pessoas que não compareceram para tomar a segunda dose, e o município vem trabalhando nesse sentido para conscientizar as pessoas. E aproveito e deixo também uma deixa para outra pergunta. O senhor já pensa o pós-pandemia? A gente sabe que a pandemia ela vem abalar uma crise econômica no Brasil inteiro, mas de que forma a sua gestão vem se preparando também para enfrentar o pós-pandemia, em termos de geração de emprego e renda, para aquecer a cidade após esse momento que já foi tão difícil? A gente sabe que não tem outra saída para que se evite o Covid-19 que não seja a vacina. Infelizmente ainda tem gente que não acredita na vacina, ou que desdenha dela. E eu conheço muita gente que pegou até o Covid depois que foi vacinado e só sobreviveu porque tinha tomado a vacina. Então a vacina é principalmente para isso, para que você fortaleça o seu organismo, e caso você venha pegar essa doença, que ela não escolhe quem vai matar. É do branco para o preto, do rico para o pobre, de tudo. Ela não tem, da idade, não tem nem idade mais, até recém-nascido tem morrido por conta do Covid. Então é muita ignorância, eu posso até dizer assim, por parte daqueles que acreditam que não deve tomar a vacina. Ou tem uma convicção de ignorância por não conhecer dos fatos, ou está ouvindo algum ignorante que é pior do que ele. Então não tem sentido você colocar em risco a sua vida e principalmente colocar em risco a vida dos seus parentes, inclusive deixando as pessoas que você ama e que ama você numa situação ruim, quando percebe que você pode morrer por falta de ter tomado a vacina. Por isso é muito importante que cada um se conscientize, tome a sua vacina, para que a gente de forma definitiva consiga combater esse vírus que tem levado tanta coisa ruim por esse mundo afora. E para frente, a gente precisa organizar a cidade. A gente sabe que nós estamos vivendo um tempo diferente. Hoje a gente tem de foco cuidar da cidade com relação à questão do saneamento, com relação à questão do abastecimento d'água, com relação à saúde das pessoas, porque isso tem um vínculo direto com a saúde das pessoas. E eu
já estive várias vezes com o governador Renan Filho, com o deputado Arthur Lira, que está sendo muito importante nesse processo também, para que a gente consiga organizar a União dos Palmares daqui para frente, para que ele consiga enfrentar essa nova fase. E eu tenho certeza, Léo, e a gente vai conversar aqui o ano que vem, nesse mesmo tempo, de que daqui a um ano a União já vai estar vivendo uma outra perspectiva. Nós temos vários projetos que logo, logo serão licitados e que logo, logo nós teremos assim grandes notícias para a nossa cidade. Mas isso é uma coisa que eu quero conversar com você mais na frente, quando as coisas estiverem já acontecendo. Muito bom, prefeito. A gente vê a cidade assim, com esse arsenal de obras. E quando você assumiu, né, após a gestão do prefeito Beto Bahia, no seu segundo mandato, não foi isso, como prefeito eleito, você encontra o município de União dos Palmares de forma administrativa um caos. E a gente percebe que até você conseguir controlar, né, organizar o que foi deixado, você passa por algumas dificuldades. Mas hoje o município de União dos Palmares, eu sou jovem, mas eu lembro na gestão anterior, né, que a gente lia, infelizmente, manchetes negativas, né? União dos Palmares atrasa 5, 6 meses de salário, e a cidade ficou até um certo tempo estereotipada por esse tipo. Mas hoje não, hoje a gente lê notícias contrárias, né? O município antecipa o pagamento, antecipou metade do 13º dos servidores da educação e vem fazendo aí praticamente um balanço financeiro que consegue aí ajustar todos os compromissos que a prefeitura vem tendo. Deu muito trabalho, prefeito, fazer isso? Quais foram os principais desafios? Como é que você conseguiu colocar a casa em ordem? Um gestor, ele não pode governar só para o governo dele. Ele tem que governar para os governos que vêm para frente. O gestor, ele tem que ser, acima de tudo, um estadista. Ele tem que trabalhar para o povo. E o que é que acontece? Na gestão pública, quando você faz um governo bom, ele tem que ser sequenciado. O governo que vem depois, o governo posterior, tem que ser bom. Quando o governo é ruim, você atrasa o município, a prefeitura, atrasa a gestão vários anos, porque você vai ter que começar tudo de novo. Então eu fui prefeito em 2009 e até 2012. A gente deu uma organizada na casa, tanto é que naquela época eu tinha uma aprovação de mais de 70%. E aí a gente saiu do governo, assumiu a gestão do Beto e do Eduardo e fizeram aquela gestão que não precisa nem eu contar aqui o que foi que aconteceu com a cidade naqueles 4 anos. Então tudo que eu deixei programado, todos os recursos que eu deixei já prontos para que fossem executados, e eu posso dizer a você e posso provar que foram recursos na ordem de mais de 60, 70 milhões naquele tempo, foi perdido. E o município deu uma ré de 10 anos. E aí eu voltei. E a gente não consegue, depois que volta, colocar a casa em ordem em 2, 3 anos. A gente precisa voltar e voltar o carretel todo de novo para que as coisas aconteçam de novo. Então tudo que eu tinha feito na primeira gestão, eu tive que fazer de novo agora, de 2016 até 2020. E graças a Deus, Léo, que o povo reconheceu e entendeu que eu precisava continuar. Porque eu tinha muito medo que acontecesse o que aconteceu lá atrás. De tudo que eu fiz nesse período de 2017 até 2020 fosse desmanchado de novo. Mas, felizmente, a população entendeu que eu precisava continuar. A gente está aí no governo, já fazem 6, 7 meses desse novo governo. Eu posso dizer a você que tudo que a gente engrenou na gestão passada vai começar a acontecer. Porque é uma continuidade. Por isso que eu estou te dizendo que o ano que vem a gente vai ter muita coisa boa para a União, em decorrência disso. Não é trabalho que foi feito nesse governo, porque não dá tempo em 6 meses. Claro. É trabalho que vem do governo anterior, que agora que vai começar a acontecer e chegar direto na população. O prefeito, na área social, vem conseguindo gerir bem os programas, as iniciativas, ou vem tendo dificuldade em termos de recursos federais? Como é que está essa situação? Essa é uma área que devia ser muito mais bem cuidada por parte do governo federal. Eu tenho notícias não muito boas por parte de lá, de Brasília. Infelizmente, esse governo atual vem tratando muito mal a área de assistência social. Eu vou dar só os exemplos dos CREAS. Nós temos 3 aqui. Tem um no Mutirão, tem um no Padre Donald e tem um no Robertão. E o recurso do CREA, que é um programa social federal, foi cortado em mais de 70%. Nós recebemos cerca de 30 mil reais no CREA, caiu para 8 mil.
Então, se fosse para eu acompanhar o corte que o governo federal deu no recurso que vem do CREA, eu tinha demitido praticamente todo mundo que trabalha lá. Mas aí eu sei da importância desse programa nos nossos bairros, principalmente porque são bairros muito carentes. Esse programa atinge diretamente os jovens, os mais velhos e as crianças. E aí eu fiz um esforço concentrado, consegui realocar algum recurso de outras secretarias e a gente está conseguindo manter esses programas funcionando. Mas é preciso que o governo federal dê uma atenção maior à assistência social, porque essa é uma outra área que, como a saúde, cuida da saúde da vida das pessoas. E o que cuida da saúde e da vida das pessoas tem que ter prioridade. Muito importante isso. Prefeito, só saindo um pouco agora do assunto administrativo, de gestão, falando da pessoa do Quio, do Arezquí Freitas. Quem é o Quio nas horas vagas, quando não está em gabinete, quando não está viabilizando recurso para o município, fiscalizando uma obra? Não. O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Rapaz, eu sou um cara muito simples, né? Eu não tenho assim, muitas coisas para fazer nas horas vagas, a não ser ficar com a família. Sou muito família, eu gosto muito de estar com meus filhos, minha esposa, minha mãe. Passei o domingo inteirinho lá em Maceió com minha mãe agora. O meu hobby hoje é o drone. Você gosta de pilotar um drone, inclusive tem as notado, fotos já estão ficando famosas. tem notado que eu tenho tirado meu tempo para brincar, né? Até porque eu brincando eu olho a cidade, eu tiro foto dos bairros, mas não sou de tomar, assim, de beber, não sou de farrar. Gosto de viajar, é uma coisa que eu gosto muito, de conhecer lugares e de estar com a família. Mas assim, muito simples, sem muito floreio. Essa, praticamente a minha vida é isso. Quando eu não estiver na rua cuidando das coisas da prefeitura, com certeza estou em casa. Ou viajando para algum lugar com a família para que a gente possa curtir um pouquinho e levar as crianças, né? Porque afinal de contas estão numa idade que precisa se divertir. Eu tenho uma filha com 30 e poucos anos, 31 anos, e já tenho uma netinha com 3 anos, mas tem uma com 12 e um com 7. Né? E aí a gente precisa também dar uma atenção maior a esses que estão no início da vida deles. No meio da correria consegue encontrar, né, prefeito? Sempre um tempo para estar lá, dando atenção. Tem que ter. Acho até que eu tinha que ter mais tempo. Tem hora que eu percebo que eu fico um pouco mais afastado da criação das crianças. Apesar de que Gabi é uma excelente mãe e ela faz um pouco a minha parte. Mas claro que pai é pai e tem que estar presente também. Claro. Tem artistas, inspirações, alguma obra, algum discurso que lhe inspire enquanto gestor, enquanto ser humano, que você queira recomendar aqui para os nossos internautas de Zona 10? Eu acho que cada um tem que ter o cuidado de estar sempre cuidando da sua vida sem atrapalhar a vida dos outros. Eu acho que uma das coisas que me dá uma tranquilidade de viver é isso, é que eu sempre procurei fazer a minha parte. Nunca procuro fazer a minha parte olhando o que é que o outro está fazendo. Então, eu acho que qualquer autor de livro que escreva nesse sentido aí, vai fazer com que as pessoas vivam melhor. Eu acho que o ponto principal da vida da gente é esse. Primeiro é correr atrás, é não descansar com relação aos seus objetivos. Eu só sou prefeito de União hoje e eu posso dizer a você que eu sou prefeito já pela 4ª vez, porque a primeira vez foi substituindo em razão do falecimento do saudoso Zé Pedrosa. Mas só sou isso porque eu fui buscar, eu tive obstinação, eu fui atrás dos meus objetivos, sem atropelar ninguém, sem prejudicar a vida de ninguém. E aí as coisas vão dando certo, quando você foca e faz com atenção, faz com carinho, quando você faz com amor, qualquer que seja a profissão, tenha certeza que isso vai acontecer na sua vida. E dizer às pessoas que é assim, acreditando principalmente em Deus. A pessoa tem que ter fé também, tem que acreditar num ser superior e saber que você fazendo da forma correta, as coisas vão acontecer da melhor forma. Prefeito, comecei a entrevista perguntando o que a Serra significa e traz para você e encerro perguntando o que União dos Palmares significa e traz para você. A União é a minha vida, Léo. Essa semana eu disse que fiquei com minha mãe lá no domingo, passei o dia com ela. Minha mãe está com 82 anos, é uma senhora muito sábia, lê muito e ainda está com a cabeça muito boa. E ela perguntou onde é que eu queria ser enterrado. Imagina a conversa, né? Porque meu pai nasceu em Murici, passou a vida em Murici, mas foi enterrado em Maceió. E ela disse que você quer ser enterrado aonde? Eu disse, minha mãe não tem outro lugar.
para ser enterrado. Eu quero ser enterrado em União. Inclusive já devo logo estar procurando um lugar onde eu vou descansar futuramente. Porque essa terra me acolheu muito bem, eu fui adotado por União, é diferente. Muita gente diz, não, eu sou filho de União, mas não gosta daqui. Não tem nenhum amor pela cidade. Eu não sou daqui, todo mundo sabe que eu estou aqui há 35 anos quase, mas quando eu vim para cá, eu adotei essa cidade e ela acabou me adotando. Hoje eu não vivo sem pensar em União, eu não consigo viajar e demorar muito tempo fora daqui. E cada vez que eu saio de casa, que eu vou para a rua, eu olho para a cidade como se eu estivesse olhando para a minha casa. Vejo um lixo fora da calçada, né? Vejo uma calçada cheia de mato. Eu já vivo em União como se eu estivesse dentro da minha casa, que é uma característica assim de quem realmente ama a cidade, de quem gosta da cidade. Então eu não tenho palavra para descrever o que União dos Palmares é para mim. É a minha vida. Então por isso que não tem nem o que falar muito a respeito disso. Então, prefeito, obrigado por nos conceder essa entrevista, Portal Zona 10, nosso primeiro entrevistado. Quero agradecer a você, internauta, também que nos acompanhou. E vamos promover uma série de outras entrevistas, discutindo aqui nossa região, os municípios, seus problemas, seus avanços e trazendo para vocês informações de qualidade. Então é isso aí, prefeito Aresquim de Freitas, Leonardo Bastos, direto para o Portal Zona 10.